representando o conselheiro Felipe. Muito bem. Não havendo mais nenhuma comunicação, consulto novamente, não havendo mais nenhuma comunicação dos senhores conselheiros, convido o conselheiro Leonardo Avelino para que venha compor a mesa e já de imediato vamos passar então a coleta de sugestões, ideias, proposições no sentido do sempre buscado e permanente buscado aprimoramento do exame de ordem. Senhor, gostaria de só inicialmente registrar aos conselheiros, mesmo que reiterando aquilo que já foi colocado no primeiro momento, nós temos um provimento que está em vigor e que foi aprovado pelo Conselho Pleno da OAB, do Conselho Federal da OAB, e sob a avaliação nossa, sob a avaliação da diretoria, este provimento ele tem que ser efetivamente mantido para este exame que já está finalizado e que não prevê o Conselho Federal Pleno como órgão recursal. De qualquer forma, de toda sorte, a ideia é que se possa buscar, diante dos episódios, melhor interação diante do próprio Conselho e, principalmente, que se tenha daqui algumas ideias, sugestões que busquem aquilo que estamos sempre perseguindo, que é o aprimoramento constante do nosso exame de ordem. Antes de começarmos a coletar as sugestões e proposições dos senhores conselheiros, eu faculto a palavra ao presidente da Comissão Nacional de Estágio de Exame de Ordem, conselheiro Leonardo Avelino, e também estendo o convite para que venham compor a mesa aos demais membros da Comissão de Estágio de Exame de Ordem, Comissão Nacional de Exame de Ordem, que estão aqui. Portanto, convido a todos os membros da comissão que estão aqui, estavam numa reunião agora há pouco no 7º andar, para que participem também conosco aqui da mesa, na Coordenação Nacional do Exame de Ordem. Boa tarde, senhor presidente de exercício, nobre diretoria, colegas conselheiros. Acho que é de bom tom começar a reunião explicando um pouco, muitos de nós somos neófitos, sobre como que o exame é feito atualmente, como que o exame se desdobra atualmente, o funcionamento do exame de ordem. O exame de ordem é preparado, todos sabemos, pela terceirizada FGV, que contratualmente obrigado a manter uma banca composta por 4 vezes, no mínimo, 4 vezes o número de perguntas que cai na prova. Então vamos imaginar que uma prova tenha 10 perguntas, a FGV precisa ter no banco no mínimo 40 perguntas. E a OAB efetivamente participa olhando essas perguntas em 2 reuniões, uma reunião que antecede a primeira fase do exame de ordem e uma reunião que antecede a segunda fase do exame de ordem. Professores nomeados pela OAB comparecem no Rio de Janeiro, assinam um contrato de confidencialidade e lá olham esse banco de questões. Esse banco de questões é submetido então à avaliação dos professores da OAB, que podem recusar a questão, que podem aprovar a questão com restrição, que podem simplesmente aprovar a questão, dizendo, olha, está boa para cair na prova. Isso é uma garantia nossa de que nenhum integrante da OAB sabe qual a prova que vai ser aplicada no exame de ordem. E acontece nas 2 fases. Há problemas nessa supervisão? Há problemas. A supervisão da primeira fase e da segunda fase, isso foi constatado por nós, se dava num período muito exíguo de tempo, o que impossibilitava esses professores designados pela OAB de bem realizarem a correção das provas. E nós estamos aí, já tomamos providências que nesse exame eles tenham mais tempo, muito mais tempo para realizar a correção de todas essas perguntas. Para se ter ideia, há bancos de questões com 200 questões para a primeira fase, ou com 20, 30 peças para a segunda fase. E a pessoa tinha objetivamente apenas um dia para averiguar a correção dessas questões num dia ou no outro. Um período muito restrito de tempo. Então, a primeira providência que tomamos já válida agora para esse exame, isso já ocorreu, é que os professores tenham mais tempo para se debruçar na correção dessas questões.
encontrar o professor para participar da banca não é uma tarefa fácil para a OAB. Não é uma tarefa nada fácil. Primeiro, porque ele precisa ter tempo. Ele vai perder no mínimo 2 dias no Rio de Janeiro. Um dia de trabalho, outro dia indo, outro dia voltando. Segundo, que a remuneração é muito, digamos assim, simbólica. R$1.000 por dia de trabalho. Terceiro, que ele não pode ter ligação com cursinhos. Nenhuma ligação cursinho, contratualmente falando. Ele não pode sequer divulgar que ele está na banca. Então, nós orientamos sempre que isso não seja exposto. Qual que é o interesse de um grande doutrinador? Olha, eu quero falar que eu estou lá na banca de correção de exame. Ele vai falar, pô, isso é bom para o meu currículo, isso vai me fazer vender livros. Mas não é interessante para o exame de ordem. Isso não compete ao exame de ordem. Então, essas pessoas não são chamadas para compor a banca. Um outro problema que temos é a dificuldade de elaboração de questões, de feitura de questões, tanto para a primeira fase como de algumas questões específicas, na segunda fase. Há matérias que nós praticamente já esgotamos quase tudo. Por exemplo, Estatuto da OAB. Temos que fazer todos os exames perguntas consideráveis sobre o Estatuto da OAB. Então é muito difícil você preparar uma questão nova sobre o Estatuto da OAB para o próximo exame. É mais difícil ainda encontrar alguém devidamente qualificado para vir corrigir essas questões. É um trabalho que não é fácil para a OAB. Muito bem. Realizada a primeira fase, é feita uma outra reunião com os professores para validação do gabarito. Essa reunião é conjunta entre a banca da FGV e a banca da OAB, e realizada dos mesmos moldes que eu mencionei anteriormente. O cidadão chega na FGV, assina um contrato de confidencialidade, entra numa sala e discutem conjuntamente o gabarito a ser publicado. Ó, esse gabarito aqui tem que ser assim, tem que ser assado, etc. E eles divulgam, então, o gabarito. Realizado, então, a publicação do gabarito da primeira fase, são corrigidas as provas da primeira fase. Isso tudo com um período de tempo muito exíguo, porque, infelizmente, isso é uma unanimidade na coordenação e para quem trabalha com exame de ordem, 3 exames de ordem por ano é complicado. É muito difícil você corrigir, você fazer e corrigir 3 exames de ordem por ano. É muito complicado fazer isso. Não há tempo. Isso gera problemas enormes depois na correção do exame. Vou tratar disso com vocês. Então, quando o gabarito é validado por essa reunião conjunta de professores da OAB com professores da FGV, nessa reunião confidencial, aí então que as provas da primeira fase vão ser corrigidas. Publicado o resultado da primeira fase, ou um pouco antes de publicado o resultado da primeira fase, mas já com o gabarito da primeira fase validado, é feita a reunião com os professores da OAB para olharem o gabarito, para olharem o banco de questões da segunda fase. E assim vai. Aí eles realizam a prova, né, há a realização da prova. Da realização da prova é feita posteriormente uma nova reunião conjunta dos 2 bancos, banco da FGV e banco da OAB, para validarem o gabarito da segunda fase. Ainda quanto às provas em si, no dia da aplicação das provas em si, é um dado interessante. A OAB mantém em Macaé, junto com a FGV, um centro de emergência. Então, alguns presidentes são convidados, alguns presidentes de comissão e estágio de exame de ordem, para participarem desse centro de emergência. Por exemplo, o cidadão passou mal, lá na data de realização da prova, faltou luz em determinado lugar de realização da prova. Então, o cidadão entrou com material que não era permitido, ou foi pego com cola no dia de realização da prova. Esse centro de emergência montado pela OAB vai deliberar imediatamente sobre a providência a ser tomada. E tem que ser rápido, porque o exame está sendo realizado. Geralmente, a ocorrência mais comum em dias de prova é falta de luz. Parece inacreditável, mas é falta de luz. Também tem problemas recorrentes de material em excesso, problemas recorrentes de tentativa de cola. São coisas que têm e precisam ser resolvidas na hora. Isso é realizado todo dia. Aplicou o exame, você tem que ter esse centro de emergência. Hoje são 173 cidades no Brasil que têm a aplicação do exame de ordem. O único exame que é mais sofisticado, mais elaborado do exame de ordem, no Brasil hoje é a aplicação do Enem. Só que o Enem é aplicado apenas uma única vez por ano. Nós temos que aplicar o exame de ordem
3 vezes por ano. Muito bem, validado o gabarito da segunda fase por essa dupla de professores, as provas da segunda fase são corrigidas. E, evidente, que pode haver problemas na correção, como de fato há aqui e acolá. Os professores não são máquinas, não é? E tem um período de tempo para a correção das provas que é infelizmente exíguo. Temos até imaginado alguns meios de tornar esse tempo de correção de provas um pouco mais dilatado para que haja efetivamente uma correção das provas que não permita erros, que evite erros para todos nós. Depois de publicadas as provas, com os recursos, o primeiro gabarito publicado, que é aquele gabarito da reunião conjunta entre professores da OAB e professores da FGV, nós nomeamos de gabarito preliminar. Por que isso, gabarito preliminar? Porque depois de publicado esse gabarito preliminar, que autoriza o começo da correção das provas, nota aos senhores, nós da coordenação nos reunimos e nos debatemos sobre os recursos que vão sendo apresentados sobre as provas. E muitas vezes nós chegamos à conclusão, não, tem que mudar determinada questão não está certa ou não, tem muito recurso sobre essa questão, tem alguma coisa errada aqui. E, eventualmente, é desta reunião da coordenação a publicação de um gabarito que nós chamamos o definitivo, para ser, então, depois publicado o resultado definitivo. Por isso que o resultado é publicado em 2 fases, né? O resultado preliminar do exame de ordem e depois o resultado definitivo, que é aquele que vem após os recursos, né, que são apresentados, como lançamos ali o gabarito definitivo. Essa é a feitura mecânica do exame de ordem, tal qual ele é realizado hoje. O exame de ordem está perfeito? Não. E não está perfeito muito por culpa nossa. Por exemplo, é muito difícil termos tempo hábil para corrigir a prova, uma correção de prova sem problema, especialmente a dos recursos, com 3 exames de ordem por ano. É complicado nós mudarmos a estrutura da feitura do exame de ordem sem liberdade para mudar no provimento que dá segurança a todos nós. Mas o exame de ordem está longe de ser imperfeito. Em verdade, ele é bem melhor hoje do que era há 8, 9 anos atrás. Isso é verificado, inclusive, pelo número de anulações de questões. Por exame de ordem, são anuladas, em média, 1 a 2 a 3 questões por exame. Isso é comum. Não é que anulou mais determinado exame, anulou menos outro. Isso é estatístico, isso vem sendo comprovado. E a estatística também demonstra que há uma certa regularidade entre aqueles que aprovam e não aprovam. Por exemplo, aqueles que acertam cerca de 80% a 100% das questões da fase, pelo qual escolheram fazer a prova prática na segunda fase, geralmente são aprovados do exame de ordem. Um outro dado estatístico curioso: a maior taxa de aprovação é daqueles que ainda estão na faculdade no 9º e no 10º ano, não aqueles que já se formaram ou estão em cursinhos. Outro dado curioso: daqueles que vão passar prestando mais de um exame, geralmente se presta 3 exames. E o dado que eu considero mais curioso de todos: a taxa, em verdade, de aprovação do exame de ordem beira os 50%. Que é o aluno que reprova 1, 2 e passa na 3ª vez. Então, se você for pegar aqueles que se inscreveram no exame de ordem e aqueles que foram aprovados no exame de ordem, nós vamos ter uma taxa de CPFs novo, quer dizer, de gente nova, de apenas de quase 50% do total de inscritos. É a taxa real de aprovação do exame de ordem. Não aquela ocorrida exame por exame. A prova é perfeita? Não. A prova precisa ser melhorada? Evidente que precisa ser melhorada. Evidente. Os professores são humanos, os professores erram, eles pouco tempo têm. As providências que precisavam ser tomadas de caráter emergencial foram. Por exemplo, nós tivemos uma prova de tributário que, infelizmente, nós da coordenação, tivemos que falar: nós temos que aceitar todas as peças tributárias, não tem jeito. Isso não pode ocorrer. Isso é ruim para o exame. Por que isso ocorreu? Porque quem fez a prova não tinha tempo, quem corrigiu tinha questão demais para corrigir. Isso está sendo atacado. Isso não... Outra questão: recursos que às vezes não são corrigidos devidamente. Aí o cidadão reclama para a ouvidoria, que é a fase certa, a ouvidoria determina que a FGV faça a recorreção. Aí se vê mesmo, o recurso não foi corrigido como deveria ter sido corrigido. Por que isso ocorreu? Falta de tempo.
em tese, o que temos que pensar hoje para o exame de ordem é um novo modelo de exame. Se esse aí não está dando certo, é um novo modelo de exame. Para aqueles que trabalham na execução do exame, nós da coordenação, uma opinião parece clara aqui. Algo parece claro aqui. Nós precisamos, primeiro, diminuir o número de exames por ano, pelo menos essa fase com 2 fases, de 3 exames para 2 exames por ano. Ainda que isso traga uma certa irritabilidade para os presidentes. Eu fui presidente, eu sei que o presidente toda semana recebe ligação, é procurado por quem reprovou o exame de ordem. Tem que prestar exame, pelo amor de Deus, 2 exames por ano, vocês vão matar a gente, etc. Mas o fato é que nós precisamos trabalhar com o tempo. Determinamos também para que a FGV substitua as bancas daquelas provas que nós tivemos dificuldade cabal, por exemplo, tributário, uma prova que houve dificuldade cabal, e determinamos já a substituição das bancas, não só da FGV, mas também a nossa própria banca, né, a banca nossa que não foi capaz de identificar esse erro. Então, nós da coordenação, nós queríamos agradecer a oportunidade da palavra à diretoria e dizer que todos os conselheiros aqui estão convidados a participar disso. E oportunidade de trabalho que não falta, hein? Para um exame são feitos aí, contando com as reuniões de emergências, que são as reuniões da data de realização do exame, por exame são feitos no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniões. Todos estão convidados a participar de qualquer uma delas. Tanto a reunião para validação do banco de questões, onde os senhores vão ter que assinar esse contrato de confidencialidade, onde os senhores vão ter que, naturalmente, ter restrição para ver o banco de questões, como a reunião no dia de emergência, né, presidente Lamarck, lá em Macaé, no dia de realização das provas. Todos vão ser muito bem-vindos, porque se há uma verdade universal, que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Né? Obrigado, meu conselheiro. Presidente. Muito obrigado, conselheiro Leonardo Tavioli, Leonardo Avelino, que é o coordenador da comissão. Nós temos como presidente inscrito o presidente Medina.